E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós iremos falar novamente sobre o filme do Blade. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal comentando sobre o filme do Blade, que o filme está passando por processos de desenvolvimento bem pesados e está com muita dificuldade de sair alguma coisa. Já saiu um monte de diretor, já trocou de direção várias vezes, já trocou de roteiristas muitas mais vezes. E também a produção ela tá parada nesse momento, não tem data de gravações, não tem diretor contratado, não tem nada, sabe? O filme tá com problemas de desenvolvimento bem grandes mesmo. E a gente não sabe quando esse filme pode sair. Esse filme reboot que vai fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Ninguém sabe como é que tá andando o desenvolvimento desse filme. Esse filme tá com problemas sérios. E agora nos últimos dias nós tivemos novas informações. Vocês lembram do Paul DeMaio, que foi o roteirista principal e showrunner principal da série de X-Men 97, que antes da estreia da série lá no Disney Plus foi demitido da Marvel, ninguém soube os motivos. Nas últimas semanas a gente teve várias notícias também do que pode ter acontecido por ele ter sido demitido. Eu não vou entrar nesse termo aqui porque não é algo que venha a calhar. Mas ele trouxe novas informações, ele foi um dos primeiros roteiristas do filme do Blade, quando o filme foi anunciado, e ele estava lá na Marvel já. Ele foi um dos primeiros roteiristas e nos últimos dias ele trouxe algumas informações sobre como é que seriam esses roteiros dessas histórias, da história do Blade que ele tinha planejado para a Marvel obviamente já descartou tudo isso, mas aí ele trouxe novas informações. Ele tá tendo uma briga bem ferrenha com a Marvel em relação aos problemas que ele teve internamente lá, a demissão dele e tal. Ele tá com uma briga bem forte contra a Marvel. E aí nos últimos dias ele resolveu falar um monte de coisa. Inclusive ele fez um post também comentando sobre qual que era a ideia original dele de Multiverso da Loucura, né? Que ele é o Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Ele também participou um pouco do roteiro. Qual que era a ideia original dele, como a Marvel mudou muito dessa ideia original. E agora ele também traz sobre o filme do Blade, qual que era a ideia original dele pro projeto. E que segundo ele, seria bem legal, seria bem interessante. E a gente vai ler pra ver realmente se seria legal e seria interessante. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera. Se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá, conversar um pouco sobre a ideia original do Paul DeMaio para o novo filme do Blade. O novo filme do Blade foi anunciado há muito tempo, há cerca de mais de 5 anos atrás. O novo filme do Blade foi anunciado lá na San Diego Comic Con de 2019. Foi anunciado que o Mahershala Ali, um ator vencedor de Oscar, iria fazer o Blade, iria fazer o personagem do Blade. E desde então a gente está passando por problemas bem sérios com essa produção. Desde então vários diretores saíram do projeto e entraram, vários roteiristas saíram e entraram e deram novas ideias para a história. Essa história já teve muitos momentos diferentes mesmo. Agora a gente tem mais um possível rumor de como é que seria essa história, mas agora pelo escritor Paul DeMaio, um cara que estava dentro da Marvel, um cara que trabalhou lá no X-Men 97, foi o principal mente do X-Men 97, e ele foi demitido da Marvel por motivos pessoais, muito tal. E agora ele trouxe essas informações, ele resolveu falar sobre muita coisa sobre a Marvel, sobre o que está acontecendo dentro da Marvel, segundo a visão dele, né? E ele falou como é que seria a ideia dele para o novo filme do Blade, como é que ele fazeria o novo filme do Blade, como é que seria a história do novo filme do Blade na visão dele e que ele tinha entregado para a Marvel e que a Marvel descartou totalmente. Então vamos dar uma lida e ver se poderia ficar legal. Aqui, galera, eu peguei essas informações aqui no site Ovisso, que é um site que eu pego bastante informações aqui no canal, sempre estou pegando, porque eles trazem informações praticamente em momento real, em tempo real, das novas informações que a gente tem. E aqui eles falam: Blade. Paul DeMaio critica decisões da Marvel e revela detalhes de sua versão. Enfrentando problemas legais com a Marvel Studios, o criador de X-Men 97, Paul DeMaio, tem aproveitado qualquer oportunidade que tem para descer a lenha no estúdio e, na mais recente, revelou alguns bastidores do conturbado projeto do Blade. Vendo que ele está descendo a lenha na Marvel mesmo, ele já viu que ele foi demitido, a Marvel eu acho que vai processar ele, e aí ele falou: quer saber, eu vou falar tudo o que eu pensar então. Através do X, né, o Twitter, né, o do falecido X, o roteirista e produtor disse que os executivos da Marvel Studios estão quebrados e que é incompreensível como o estúdio está tendo tanta dificuldade para fazer um filme sobre o caçador de vampiros. Ele traz informações de que o estúdio está quebrado, ou seja, não acho que é quebrado financeiramente, porque não acho que a Disney nem a Marvel esteja quebrado financeiramente nesse momento, mas quebrado em termos de narrativos, e eles não conseguem fazer as coisas direito. Falando mais sobre o seu trabalho, DeMaio disse que escreveu 3 tratamentos diferentes para a obra, sendo o seu favorito um inspirado em Operação Invasão, de 2011, que estaria Blade defendendo um prédio ocupado por humanos de uma horda de vampiros. E aqui é legal, que esse Operação Invasão é um filme coreano, acho que é um filme coreano, um filme asiático, e ele é um filme bem interessante, bem legal mesmo, um filme de ação muito legal mesmo. Eu acho que uma ideia meio John Wick, e eu acho que fazeria sentido pro Blade. E aqui a gente tem a fala do Paul DeMaio. Pega um filme de John Wick, dê presas aos mafiosos, troque Keanu Reeves pelo Mahershala Ali, dê uma espada, não uma filha que faça se preocupar com seu legado de herói. DeMaio diz:
John Wick custou 20 milhões para fazer. Adicione 10 milhões para efeitos visuais de magia de vampiro, Darkhold, e você tem um filme da Marvel de 30 a 40 milhões de dólares. Eu não entendo porque tem sido tão difícil, o roteirista continuou. O estúdio está quebrado. Escrevi 3 rascunhos e uma dúzia de esboços em 3 meses impossíveis. O meu favorito foi um tratamento do estilo Operação Zumbi, onde Blade se encontra defendendo um prédio ocupado por humanos, completamente deteriorado contra hordas de vampiros de Werner até o amanhecer. Seria legal, poderia ser uma proposta bem interessante, sabe? O Blade dentro de um prédio cheio de humanos, em que ele está protegendo esses humanos lutando contra uma horda de vampiros que está tentando entrar dentro desse prédio, e aí a gente acompanha essa noite do Blade tentando defender esse local. Seria uma história que claramente teria ligação nenhuma com o resto do universo Marvel, obviamente, porque dá pra ver que seria uma história bem fechadinha aqui pro Blade mesmo, mas poderia ser uma história, um filme de ação bem legal mesmo, bem interessante, a estilo do que foi os filmes do Blade dos anos 90 também, que eram filmes mais fechadinhos e que eram filmes que realmente vão contar a história do Blade em específico. E o DeMaio continua. Tudo aconteceria durante a noite em que o Blade descobre, com o morador Jericho Drum, que Varney está atacando, porque a moradora que Blade gosta foi magicamente engravidada por Lilith. Peraí, né? Magicamente engravidada por Lilith, beleza, pode fazer sentido dos quadrinhos, mas vamos dar uma explicação do porquê que ela foi engravidada. Deveria ter alguma explicação específica, porque foi magicamente engravidada e tal, ele tem que dar uma explicação por isso. Do que está acontecendo com esse personagem específico. Através dos moradores que são secretamente cultistas do Darkhold. Aí, ó, já teria uma ligação com o WandaVision, que eles falariam sobre o Darkhold em específico. Isso eu acho que poderia ficar legal e teria uma ligação com a parte mística da Marvel, sabe? Pense em 30 Dias de Noite de 2007 se misturando com o Bebê de Rosemary. Seria legal, poderia ser interessante. 30 Dias de Noite lá, um filme que se passa sobre vampiros, que eu acho que se passa no Alasca. É um filme legal, um filme divertido, um filme interessante mesmo. E poderia ser legal, cara. Claro, são só pontos da história, ele aqui não explica exatamente, não conta o roteiro que ele tinha escrito nem nada. São só pequenos pontos da história, mas que tem coisas interessantes, mas sei lá, não teria tipo nada demais, nada que você poderia fazer, nossa, esse filme do Blade vai ser muito diferenciado. Vai ser um filme de ação, base de John Wick, as cenas de ação, muito possivelmente eles trazeriam o pessoal lá de John Wick para fazer as cenas de ação, e a gente basicamente teria um filme de ação do Blade contra vampiros numa noite. É isso. Então, galera, o que vocês acharam dessas novas informações sobre o filme do Blade? Esse tratamento, essa história que o Bo DeMaio daria pro filme do Blade, o que vocês achariam? Eu li nos últimos dias também as informações lá de como que seria a história original dele, do Multiverso da Loucura, como é que ele fazeria o Multiverso da Loucura e como é que isso foi o roteiro que ele escreveu pra Marvel. E, cara, seria muito pior. O filme que saiu lá não é muito bom, mas é um filme legalzinho, eu achei ele legal, acho um filme divertido. Eu acho que a direção do Sam Raimi, ela salva muitos momentos do filme, principalmente a história, que ela é bem problemática. Mas a história que eu li do Bo DeMaio, que ele escreveu lá pro filme, é bem abaixo disso. A história é bem ruinzinha, uma história meio que sem sentido. Não traria, pelo menos, a Wanda como vilã, né? Porque daria um motivo pra ela ser, do que ela daria uma história pra ela. Mas seria uma história não tão boa. Agora, eu não sei como é que esse tratamento do filme do Blade poderia acontecer, cara. Sem brincadeira, eu acho que tem alguns pontos aqui que são interessantes. O fato de se passar numa noite, o fato de ser o Blade defendendo um prédio de hordas de vampiros e tal. Eu sei que seria legal em um momento específico, mas eu não sei se isso sustentaria um filme de 2 horas, 1h30, 2 horas. Eu não sei se ele aguentaria um filme de 2 horas só sobre isso. Só do Blade defendendo um prédio, cara. Eu não sei se isso realmente aguentaria. Ter as ligações com a Marvel aqui, ele fala bastante do Darkhold, sabe, da questão sobrenatural, da questão da Wanda e tal, da Agatha. Acho que poderia ser legal, poderia ser interessante esse ponto, eu acho que ficaria interessante. Mas de forma geral, cara, é nada muito que anima, não, e que traz uma empolgação pra gente pro filme do Blade, não. Mas que seria legal, seria uma história interessante, seria. Aquilo, a Marvel ela tem que estar muito com cuidado para fazer esse filme do Blade, porque ela não pode fazer um filme do Blade multiversal e que tem um monte de personagens juntos, porque é um filme de origem do Blade, e é um filme que, cara, o Blade não é um personagem assim de se juntar com um monte de heróis e fazer uma luta gigantesca, porque não se encaixa muito com o personagem do Blade, como ele é como personagem, a base dele como personagem, tanto que nos quadrinhos eles utilizam ele bem pouco mesmo, porque ele não conversa com o resto dos personagens da Marvel, só tão sobrenatural dos quadrinhos. Então é meio complicado de você trazer o Blade pra essa parada mais multiversal e fazer uma história um pouco mais fechadinha, uma história mais própria dele mesmo. Isso eu acho interessante, isso eu acho legal, mas nada do que eu li aqui realmente tem algo realmente que é muito legal, muito interessante, que pode ser muito legal, sabe? Tem pontos oks e tal, então eu acho que fica assim. O que vocês acharam, galera? Vocês gostaram dessa possível história do Blade que o Bo DeMaio propôs? O que vocês acharam? Vocês gostariam de ver essa ideia mesmo de fazer uma noite? Essa ideia mesmo do Blade mais voltado pro John Wick mesmo? Eu acho que poderia ficar legal. O que vocês acharam, galera? Deixa aqui nos comentários. Se
Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então, até a próxima e tchau!